Oi pessoal, espero que esteja tudo em paz com vocês. Rosel Marques aqui mais uma vez no nosso canal Simplificando a Bíblia. Hoje nós vamos estar na segunda parábola da série Parábolas da Bíblia, tá? Hoje nós vamos falar da parábola do semeador. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, tá bom? Dá um pause aí no seu vídeo enquanto você encontra e aí depois você volta aqui. Mateus capítulo 13 diz assim, verso 24. Jesus lhes contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas e o joio também apareceu, Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu o dono do campo. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que tiremos? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele também o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Essa é a parábola, tá bom? Depois que Jesus já está em casa, depois de ter pregado, os discípulos se aproximam dele e pedem que Jesus explique para eles a parábola, porque eles não tinham entendido. E Jesus vai explicar a parábola. Então, nós estamos em 2 minutos de vídeo. Então, em no máximo 6 minutos de vídeo, eu quero ter explicado essa parábola, tá bom? Depois disso, vai ser um aprofundamento. Então, se você quiser apenas a explicação da parábola, fica aí com a gente que já já você vai terminar. A parábola, ela tem uma relação, embora muitas pessoas preguem a parábola do joio e do trigo para a igreja, dizendo que dentro da igreja existe o joio e existe o trigo, ou seja, existem os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus, que apenas querem enganar, se passar por filhos de Deus, embora essa parábola seja muito utilizada nesse contexto, a parábola não está falando disso, tá bom? A parábola está falando do mundo, de o mundo como um lugar onde existem os filhos de Deus e os filhos do diabo, onde os filhos de Deus serão colhidos no celeiro de Deus num determinado tempo e os filhos do diabo serão exterminados do mundo num determinado tempo. Isso fica mais evidente na explicação. Vá lá para o versículo 36, diz assim, então ele deixou a multidão, foi para casa, seus discípulos se aproximaram-se dele e pediram, nos explica a parábola do joio no campo? E ele respondeu dizendo, aquele que semeou boa semente é o filho do homem. Então nós temos o primeiro elemento envolvido na parábola, os semeadores, que são dois, o filho do homem, no verso 37, e o diabo, no verso 39, tá? Quando ele diz, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim do tempo e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino, tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então brilharão os justos como o sol no reino do seu Pai. Aqueles que têm ouvido ouçam. Então observe que a parábola não tem relação com a igreja, de que dentro da igreja existe o joio, que dentro da igreja existe o trigo. Não. A parábola está falando do mundo. Olha só. Aquele que semeou boa semente é o filho do homem. O campo, diz Jesus Cristo, é o mundo. Então, quando ele diz,
que o homem saiu a semear em seu campo e semeou uma boa semente, depois nasceu o joio também ali. Quando ele está falando desse campo, ele está falando do mundo. Ele está dizendo que ele saiu a semear. Semear o quê? A semente do evangelho. Só que enquanto ele trabalhava para que o trigo brotasse sobre a terra, o alimento pudesse frutificar, a prosperidade da felicidade pudesse frutificar sobre a terra, o diabo foi lá e plantou o joio. E o joio cresceu também junto com o trigo. Só que como o joio é muito parecido com o trigo, quando ainda na fase inicial da planta, os servos, que aí sim a igreja, os discípulos no caso de Jesus, se aproximaram deles, quer que a gente arranque o joio? Aí a sabedoria de Jesus diz, não, para que não aconteça que vocês se enganem e arranque também o trigo. É interessante isso, porque Jesus deixa evidente nessa parábola que existe no mundo os filhos do diabo e os filhos de Deus. E que não dá para saber quem é exatamente os filhos do diabo e os filhos de Deus. No mundo, não é dentro da igreja, tá? No mundo. No mundo não dá para você saber quem de fato vai ser salvo, quem não vai ser. Quando você olha para as pessoas que estão no mundo, você não tem capacidade de julgar quem de fato será salvo, quem de fato não será. Quem de fato será queimado no fim dos tempos e quem de fato será acolhido no celeiro do Pai. Entende? Então a parábola, em sua essência, para a gente finalizar aqui, já estamos em 6 minutos, a essência da parábola, Jesus está falando de quê? Está falando do fim dos tempos e de como se procederá o fim dos tempos para aqueles que são os filhos de Deus e para aqueles que são os filhos do diabo. Tá bom? Na parábola do semeador, na primeira parábola, ele diz que ele veio trazer o evangelho e que a semente que penetrou em terra boa, aquela terra, ou seja, o coração do homem que recebeu a palavra do Senhor, frutificou e se tornou uma árvore frutífera. As pessoas que negligenciaram essa semente, que tiveram caminhos pedregosos ou espinhosos, são essas pessoas que na parábola do trigo do joio vão ser entendidos como joio. Entende? Então, na primeira parábola, Jesus faz uma abertura do evangelho, de que o evangelho vai ser pregado sobre a terra. Na segunda, ele traz a consequência do evangelho sobre a terra. Qual é a consequência? É de que alguns serão colhidos no celeiro de Deus e outros serão queimados no fogo. Porque, segundo Jesus, para a gente de fato finalizar aqui, segundo Jesus, quando que tudo isso acaba? Na vinda de Jesus, que é o fim de todas as coisas. Então ele vem, envia os seus anjos para recolherem o joio e queimarem no fogo. Para que aí então, no campo do Senhor, fique apenas o trigo e possa brilhar como a luz, como o sol, no reino do Pai. Basicamente é essa a essência da parábola. A parábola não tem nada a ver com dentro da igreja. Nada a ver, eu digo, no sentido da exegese. Claro que tem toda a relação no sentido da hermenêutica. Mas não é disso que está falando, do aspecto dentro da igreja. Está falando do aspecto no mundo, tá bom? É isso aí. Se você queria saber a essência da parábola, você pode ficar por aqui. Se você quiser continuar, nós vamos fazer um pequeno aprofundamento aqui da parábola, tá bom? Olha só, existem 6 elementos envolvidos nessa parábola. Os ceifeiros, que é Jesus e o diabo. As sementes, que são os filhos de Deus e os filhos do diabo, ou o trigo e o joio, como você quer entender. O campo, que é o mundo. Os servos do dono do campo, que são os discípulos ou a igreja. A colheita, que é a segunda vinda de Jesus e o fim de toda essa era, e os ceifeiros, que são os anjos do Senhor que virão para separar à direita e à esquerda do Senhor os que são filhos de Deus e os que são filhos do diabo para o julgamento.
Observa que a gente percebe claramente aqui dentro da parábola, toda uma visão geral da história do Evangelho na Terra e do fim do mundo. Não é uma parábola que diz respeito a um aspecto específico do tempo da igreja. Não. É uma parábola que diz respeito a todo momento da história da igreja, inclusive a vinda de Jesus e o fim de todas as coisas. Então essa parábola é bem interessante, porque na primeira parábola do semeador, Jesus fala da abertura do reino de Deus sobre a terra, né? De que ele saiu a semear uma boa semente. Nessa segunda parábola, ele nos deixa entender que quem não receber a boa semente terá um péssimo resultado no final de tudo, que é o de ser lançado no fogo. Observe que, de fato, fica evidente a ideia do discípulo, que são os servos do dono, quando dizem: Senhor, quer que a gente arranque o joio? Isso lembra até um texto em que Jesus não é bem recebido, se não me falha a memória, em Samaria. E os discípulos dizem: Senhor, o Senhor quer que nós pedimos que caia fogo do céu e consuma todo esse povo? E Jesus disse: vocês não têm noção de espécie de espírito que vocês são. Ou de que espécie de espírito vocês são. Porque eu não vim para matar ninguém. Eu vim para dar vida, eu vim para salvar. Observa que essa relação desse texto em que os discípulos queriam que caísse fogo do céu para consumir aqueles que não aceitaram o evangelho, é essa mesma relação dos servos que dizem: Senhor, quer que a gente arranque o joio? Só que a resposta de Jesus dentro da parábola do joio é: não, porque pode acontecer que vocês arranquem também o trigo. E é interessante porque lá na passagem, na prática, no caso concreto, Jesus diz assim: vocês não têm noção da espécie de espírito que vocês têm. Por quê? Porque se eu permitir que vocês derramem fogo do céu para consumir esse povo, vocês imaginam quanto de trigo vocês podem estar queimando? Porque se vocês queimarem o joio, vocês também podem queimar o trigo. Então, deixa que cresça junto. Basicamente é isso que Jesus está dizendo. Deixa que cresça junto o trigo e o joio. Por quê? Porque o joio, quando ele cresce, quando o joio e o trigo crescem e eles crescem juntos, chega um determinado momento, que é o momento em que desabrocha ali os brotos do trigo, o do joio também. E nesse momento eles se diferenciam. É interessante, porque o joio ele fica mais escuro, ele é mais grosso ou mais robusto. É diferente. A planta começa a ficar diferente. Na fase inicial você não consegue fazer essa diferença. Na fase inicial você não consegue diferenciar qual é qual. E aí você pode correr o risco de arrancar um trigo pensando que é joio. Só que na fase adulta da planta, não. Você sabe exatamente quem é quem. Então Jesus diz para eles o seguinte: deixa que cresça todo mundo junto. Porque é só na minha vinda que as pessoas serão de fato separadas. Em outras palavras, que Jesus está dizendo é o seguinte: você não tem capacidade de julgar quem vai ser salvo e quem não vai. Deixa esse trabalho para mim. Quando chegar a época da colheita, eu vou saber exatamente quem é trigo e quem é joio. Então deixa esse momento para o momento da colheita. Não vamos nos envolver nesse aspecto. Então isso é muito, muito bacana, porque às vezes nós evangélicos somos craques em dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Né? Somos especialistas nisso. E a parábola do joio no campo, ela nos ensina isso, nos ensina que nós não temos essa capacidade. Deixa isso para Deus, Deus sabe muito bem o que fazer quanto a esse aspecto. Então, o que mais nós poderíamos acrescentar aqui? Basicamente isso. Né? Então, fica muito evidente pela parábola que não está sendo falado da igreja, está sendo falado do mundo. De que no mundo, isso é uma visão generalista de Deus, tá bom, pessoal? É como se Deus estivesse olhando para a terra e vendo no mundo
todas as pessoas que um dia vão ser salvas e todas aquelas que não vão, sabe? E ele dizendo o seguinte, olha, não vou permitir que vocês orem a mim para que eu derrame fogo do céu e mate todo mundo, porque vocês não sabem. Vocês podem estar orando para que eu mate uma pessoa. Tô usando aqui um exemplo grotesco, né? Mas enfim. Vocês podem estar orando para que eu mate uma pessoa e essa pessoa que você, na sua percepção humana, imagina que é um filho do diabo, eu já estou vendo que ela é um filho meu. Porque eu já vi o fim de tudo. Então, basicamente, é essa a essência da parábola, numa forma mais aprofundada. Gostou do vídeo? Dá um like, tá? Se inscreve no nosso canal Simplificando a Bíblia, se você está no YouTube. Se inscreve aí, dá o seu like, tá? Comenta, diz se gostou ou não, tá? Se você está no Facebook, já dá um curtida aí, diz que amou esse vídeo, compartilha com os amigos, tá? Fique em paz e até a próxima.